Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Linguística 12, nosso curso de sintaxe formal na graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o professor Eduardo Kennedy. Nós estamos no primeiro semestre de 2020, no mês de novembro, mas ainda no primeiro semestre de 2020, por conta, é claro, da pandemia do coronavírus. Este é o terceiro vídeo da unidade 3 do nosso curso, a terceira e última unidade do nosso curso, e o 23º vídeo da nossa série Sintaxe Formal, Rudimentos de Sintaxe, na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Nessa terceira unidade, nós estamos analisando o fenômeno da articulação entre orações. Vimos na videoaula anterior a articulação por via de encaixamento no período composto e nesta videoaula veremos aspectos da hipotasse. A hipotasse que, como já antecipamos, se situa no nível abaixo do encaixamento. Quais são as noções fundamentais para compreendermos o que é uma articulação entre orações via hipotasse? As articulações articuladas hipotaticamente constituem uma categoria muito mais heterogênea do que as articulações via encaixamento. Não que as de encaixamento sejam rigorosamente homogêneas, nós vimos que são de dois tipos pelo menos. As substantivas, as orações que são argumentos, e as adjetivas, as orações que são adjuntos, e no caso adjuntos adnominais. Essa articulação encaixada é muito mais rígida, o próprio nome diz isso, não é? É encaixado, enquanto a articulação hipotática é muito mais desprendida, é muito mais frouxa, muito mais livre do que a articulação por encaixamento. Por isso que é hipo, abaixo do encaixamento. A hipotasse é abaixo porque ela é mais livre, mais desprendida. E por ser uma categoria heterogênea, ela caracteriza dois tipos básicos de articulação. Na primeira, nós temos orações que são paralelas. Uma, inclusive, pode ser um parentético da outra. Elas são relacionadas de maneira apenas frouxa, apenas desprendida, mas elas correm em paralelo e levemente, frouxamente estão articuladas. Ou também as hipotáticas podem apresentar uma relação um pouco mais estreita. Quando, por exemplo, uma oração entrecruza a outra, isso se caracteriza como uma circunstância dela. Exatamente como nós vamos ver mais à frente neste vídeo. Vamos começar pelas paralelas. As orações paralelas, orações que estão então em curso paralelamente no mesmo período, na mesma sentença, se caracterizarão como apostos, com uma noção que nós vimos na unidade 2, que é a noção do aposto sintático. Como isso acontece? Vamos ver o exemplo. Pensemos no período simples. No período simples nós poderíamos ter uma oração muito comum, sem aposto, sem nada, como, por exemplo, Pedro proferiu um belo discurso. Nós temos aqui proferir como o núcleo do SV, portanto, o ponto de onde vai partir a predicação para o sujeito, Pedro, e para o predicado, proferiu um belo discurso. Temos aqui, então, um período simples porque temos só um domínio de predicação, só uma oração. E o que é interessante, eu poderia inserir um sintagma, uma estrutura paralela nessa oração. Eu poderia inserir um aposto, caracterizando um item particular no interior dessa oração. Por exemplo, um aposto como o orador da turma para caracterizar Pedro. Então eu construo a oração Pedro e aí suspendo a oração nesse momento, insiro um constituinte paralelo, o aposto, e depois retomo o curso normal da oração. Veja que aqui eu continuo tendo uma oração só, porque está aqui o único núcleo de predicação verbal. Não há predicação verbal no aposto, então nós continuamos tendo um período simples, com a característica de haver aqui um aposto específico para Pedro.
Notem que isso é muito interessante. Se trata de um aposto nominal, um aposto voltado para um sintagma nominal específico dentro da oração. Como seria o caso de um aposto oracional? Um aposto, então, no contexto do período composto. Bom, seria exatamente o que nós vimos agora, com a adição de haver dentro do aposto uma estrutura de predicação. Vejam só. A oração é: Pedro proferiu um belo discurso, é a nossa oração matriz. Aqui está proferir, o verbo, que predica para o sujeito Pedro e predica para o predicado proferiu um belo discurso. Depois de Pedro, essa oração é interrompida e uma em paralelo, ainda dentro do mesmo período, corre, que diz que foi o orador da turma. E aqui nós temos uma nova estrutura de predicação, um sintagma verbal, foi o orador da turma. Então nós temos aqui uma estrutura de predicação, o que significa que temos aqui uma oração, e nessa temos outra estrutura de predicação, uma outra oração. Essa é a oração matriz, que contém a oração com a qual a outra se relaciona paralelamente, e aqui nós temos a oração hipotática, o aposto oracional, ao lado da oração matriz. Novamente, se trata de um aposto oracional que toma como referente um sintagma nominal específico, e não o constituinte frasal inteiro, não a oração matriz inteira. Isso vai fazer com que esse tipo particular de aposto oracional tenha uma classificação lá na NGB e uma análise particular na linguística descritiva. Esse aposto oracional, esse aposto nominal, desculpem, específico, é interpretado como uma oração adjetiva, ou, como se diz na linguística, uma oração relativa. Se trata, portanto, de uma oração relativa ou adjetiva hipotática. Pedro proferiu um belo discurso, a oração matriz. Pedro, que foi o orador da turma, a relativa hipotática, que se relaciona paralelamente à oração matriz. Podemos chamar de oração relativa apositiva, oração adjetiva positiva, oração adjetiva hipotática, que tem esse nome relativo ao adjetivo por tomar um sintagma nominal específico na oração matriz. Na NGB, esse constituinte, uma relativa positiva, recebe uma outra interpretação. Ela é chamada de oração subordinada adjetiva explicativa, mas nós já sabemos que ela não é subordinada, porque vejam, essa oração não está encaixada dentro da outra, ela é paralela a essa outra, ela é um aposto, um adendo, portanto ela não é subordinada, no sentido de que não é encaixada, ela é hipotática, porque ela é desprendida, ela é frouxa, ela é hipotática ao lado daquela oração. E se chama explicativa justamente para tentar semanticamente mapear o valor de aposto que essa oração desempenha. Um valor aqui que é mapeado por esse nome de natureza semântica, explicativa, uma classificação semântica do aposto, um aposto explicativo. Existem vários tipos de aposto: aposto explicativo, aposto enumerativo, entre outros, classificações de natureza semântica que não cabem na análise sintática. Portanto, seria correto chamar essa oração de oração adjetiva, mas não de oração adjetiva explicativa, porque que nós estamos incluindo uma noção semântica. E se falássemos só oração adjetiva, estaríamos correndo o risco de confundir uma oração hipotática com uma oração encaixada, como são as orações encaixadas lá nas orações restritivas que vimos na videoaula anterior. Então podemos nomear uma estrutura como essa de oração adjetiva apositiva ou oração adjetiva hipotática, ou mesmo oração adjetiva explicativa, com a atenção que o termo explicativa não fala nada sobre a estrutura sintática, fala sobre a interpretação semântica. Algo que fale sobre a estrutura sintática é a modificação apositiva ou hipotática que caracteriza a natureza da relação dessa oração paralela
com a oração de referência na oração matriz. Vejamos agora outro tipo de articulação hipotática. Novamente comecemos pelo período simples. Digamos que eu tenha no período simples uma oração como: Pedro presenciou algo estranho. Isso aqui seria o suficiente para que a oração fosse concluída. Vejam que eu tenho uma predicação verbal, então eu terei aqui uma oração. Esse verbo predica para o seu sujeito, Pedro, e predica o predicado, presenciou algo estranho, que é um predicado saturado. Aqui tem o seu predicador e o seu argumento interno, o objeto. Mas eu posso inserir um aposto, um silêncio absurdo, um outro sintagma, um sintagma nominal, que é um aposto de toda a oração Pedro presenciou algo. Um silêncio absurdo é o que o Pedro presenciou. Então eu tenho aqui um aposto que não toma um item nominal específico. Ele não é um aposto de estranho, nem um aposto de algo estranho, nem um aposto de presenciou. É o aposto de presenciou algo estranho. Pedro presenciou algo estranho. Um silêncio absurdo. Então eu tenho aqui um aposto da mesma natureza daquele que acabamos de ver, com a diferença de que ele toma como referência para fazer o aposto toda a construção oracional e não um constituinte específico dela. Como é que isso se caracterizaria num período composto? Teríamos então o domínio da oração matriz, idêntico ao que nós vimos no período simples. Está aqui o verbo presenciar, o núcleo verbal da oração matriz. Então nós temos aqui um domínio de predicação, o sujeito Pedro, e o predicado presenciou algo estranho. E aí há inserida aqui em paralelo uma outra oração. Vejam que aqui eu tenho outro domínio de predicação, o verbo falar. O verbo falar que predica para o seu sujeito, o argumento externo ninguém, e predica para o seu objeto, o complemento nada, né? Caracterizando o predicado falava nada. Vejam que aqui em cima não se trata de um aposto oracional. Nós temos um aposto sintagmático apenas, um sintagma nominal, enquanto aqui temos um aposto oracional. É por isso que Pedro presenciou algo estranho, um silêncio absurdo, é uma oração apenas, o período simples, enquanto em Pedro presenciou algo estranho, ninguém falava nada, nós temos duas orações, o período composto, cada qual com o seu domínio de predicação. Esse é então um aposto oracional de toda a oração Pedro presenciou algo estranho. Assim como esse aposto, um silêncio absurdo, não toma como referente um item específico na oração, tampouco esse aposto oracional toma também um item específico. Não é só estranho nem algo. É Pedro presenciou algo estranho. Ninguém falava nada. Então nós temos aqui um aposto de natureza oracional e não nominal, como nós vimos anteriormente, com as orações relativas hipotáticas. Como é que então a NGB trata esses tipos de aposto? Nós sabemos que nós temos aqui então uma oração hipotática apositiva, diferente, portanto, da oração relativa hipotática que acabamos de ver. Pedro presenciou algo estranho, ninguém falava nada, temos uma oração apositiva, uma oração hipotática apositiva. Podemos usar os dois termos. E lá na NGB, infelizmente, há uma dupla enganação, um duplo erro, quando nós vemos as orações apositivas sendo classificadas como subordinadas. Não são subordinadas, vejam que não há um encaixamento dessa oração em nenhum ponto, nenhum slot, nenhum buraco, digamos assim, nenhuma entrada na oração matriz. Essa oração é paralela àquela, portanto ela não é subordinada, ela não está encaixada. E tampouco ela é substantiva, porque lembrem que o substantivo é o termo da NGB para caracterizar o que nós interpretamos como argumentos. E essa oração não é um argumento da outra, ela não é um elemento encaixado na outra como um dos seus argumentos, o sujeito, o objeto, complemento nominal, o que seja. É simplesmente um aposto. Então, caracterizar uma oração hipotática positiva como uma oração subordinada substantiva é duplamente errado, porque essa oração é paralela, não é encaixada, então devemos chamá-la de hipotática, e ela não é um argumento, ela é uma oração paralela, portanto ela não é substantiva.
No mínimo, aliás, no máximo, poderíamos chamar apenas de oração apositiva, sem fazer menção à natureza da articulação. Porque se o fizermos, devemos dizer que há hipotáse e não encaixamento. Há uma oração hipotática e não uma oração subordinada. Um outro tipo de oração hipotática tem uma natureza bem diferente. Eu lhes disse que as hipotáticas são uma categoria heterogênea. O outro tipo de oração hipotática são as orações circunstanciais, as orações adverbiais, chamadas na gramática tradicional de orações subordinadas adverbiais, que não são subordinadas pela razão que veremos a seguir. Comecemos pelo exemplo do período simples. Se eu tenho uma oração no período simples como o aluno fez a prova, essa oração já tem a sua estrutura de predicação definida pelo verbo fazer. Está aqui o domínio da predicação, o sujeito dessa predicação e o predicado dessa predicação. Sujeito, o aluno, e o predicado fez a prova. E essa predicação, essa oração, pode sofrer uma modificação circunstancial, se eu insiro, por exemplo, um sintagma preposicionado como durante uma hora, expressando então uma característica temporal, uma circunstância relativa à oração o aluno fez a prova. Esse durante uma hora é, portanto, um adjunto adverbial da oração o aluno fez a prova. E muitos interpretam um adjunto adverbial apenas do sintagma verbal fez a prova. Para diferenciar isso, nós teríamos que entrar em detalhes e interpretar, por exemplo, que o aluno é o argumento externo do verbo fazer e por isso estaria dentro do sintagma verbal. Mas não vamos entrar nesse detalhe, isso fica por um outro momento de uma outra análise sintática mais desenvolvida. Para aqui, basta entender que esse constituinte é um adjunto adverbial que tem essa referência dentro do período simples. A interpretação no período composto é bastante direta, bastante relacionada com o período simples quando consideramos as hipotáticas adverbiais. Por exemplo, no período composto eu poderia ter um domínio de predicação na oração matriz idêntico ao que eu acabei de ver no período simples e ter o aluno fez a prova. Está aqui o domínio da predicação, o predicado e o seu sujeito, o predicador e o seu sujeito, o predicado e o seu complemento, o predicador e o seu predicado. Está aqui o predicador fazer, o sujeito, o aluno, o predicador fazer e o predicado fez a prova enquanto os outros dormiam, e o predicador fazer e o seu complemento, a prova, o seu argumento interno. E aí eu tenho aqui um adjunto adverbial, com a característica de que esse adjunto adverbial contém dentro dele um domínio de predicação. Está aqui o verbo dormir. O verbo dormir que seleciona então o seu sujeito, os outros, o sintagma nominal, os outros, o sujeito de dormir, e um predicado que, no caso, contém apenas o núcleo do predicado, só o predicador dormiu. Então aqui eu tenho um domínio de predicação, uma oração, aqui outra, a segunda oração, e essa segunda oração é um adjunto adverbial da primeira. Se trata então de um adjunto adverbial oracional, ou uma oração adverbial. Ou especificamente, como trabalhamos neste curso, uma oração hipotática adverbial. Temos o domínio da oração matriz, com a sua estrutura de predicação, e uma outra oração que se adjunge a essa oração matriz na condição de uma circunstância, como um adjunto adverbial oracional. Por que um adjunto adverbial oracional não é uma oração subordinada, não é uma oração encaixada? Justamente porque ela faz parte da categoria heterogênea da hipotáse e, em consequência disso, tem uma mobilidade, uma liberdade, um despregamento da oração de matriz que não se nota nas orações encaixadas. Por exemplo, uma oração adverbial, por ser hipotática, em consequência de ser hipotática e não encaixada, pode figurar em diferentes posições lineares relativamente à oração matriz. Aqui nós temos uma posição linear após a matriz, o aluno fez a prova oração matriz, e a oração adverbial pós-posta a oração matriz. Mas poderia ser anteposta. Nós poderíamos ter, em função da mobilidade da hipotáse,
a antecipação da oração adverbial e dizermos algo como: enquanto os outros dormiam, o aluno fez a prova. Primeiro a oração adverbial e depois a oração de matriz. Ou poderíamos ainda inserir a oração adverbial no interior da oração matriz, entre constituintes da oração matriz. Por exemplo, o aluno, enquanto os outros dormiam, fez a prova. E aí há uma suspensão da oração matriz e uma inserção em seu interior da oração adverbial, mostrando a mobilidade que esse constituinte tem, o que demonstra a sua frouxidão, a sua maior liberdade em termos de articulação oracional. Poderia ainda se inserir essa oração adverbial no interior do sintagma verbal da oração matriz, entre o verbo e o seu complemento. O aluno fez, enquanto os outros dormiam, a prova. Mais um indício da frouxidão, da liberdade, do despregamento, do desencaixamento da oração adverbial com relação à oração matriz. Ora, isso não acontece nas orações encaixadas. Uma oração subjetiva, por exemplo, não pode sair pulando em várias estruturas posicionais, várias posições lineares da frase, justamente porque essa estrutura está encaixada numa posição sintática específica. O mesmo se diz sobre um complemento verbal, um complemento nominal. Eles ficam engessados na posição em que são encaixados e não possuem essa mobilidade. Tentem fazer uma movimentação como essa com uma oração substantiva, uma oração, portanto, argumento, e vocês não vão conseguir. O resultado será uma estrutura agramatical. E o mesmo em relação às orações adjetivas, as orações relativas, que são adjuntos oracionais. Eles estão cristalizados, engessados no sintagma nominal em que se inserem. Se eu tenho o livro que eu li é interessante, eu não posso pegar esse que eu li e colocar no final da frase, por exemplo. O livro é interessante que eu li, ou o que eu li, o livro é interessante. Não é uma possibilidade na língua deslocar esse adjunto para diferentes posições lineares. Por quê? Porque esse adjunto está encaixado. A possibilidade de alterar a linearidade indica que se trata de uma relação mais frouxa, uma relação hipotática, uma relação abaixo do encaixamento. Nós temos aí então mais um tipo de oração hipotática ao lado das orações apositivas, tanto as apositivas oracionais quanto as apositivas relativas. A nossa NGB e a nossa tradição gramatical complexificam a análise das orações adverbiais, especificamente, ao incluir dentro da análise sintática, dentro da análise da relação de uma oração adverbial com a sua oração matriz, as classificações semânticas dos conectivos, que chamam aí das interpretações semânticas da própria oração adverbial. Então, uma oração adverbial é subclassificada semanticamente de acordo com o valor semântico que o conectivo explicita em relação à oração matriz. Aqui, por exemplo, nós temos um conectivo explicitando a relação temporal. No tempo específico em que essa predicação acontecia, a outra coisa acontecia. Se trata, portanto, de uma interpretação semântica de natureza temporal. E existem muitas outras interpretações semânticas possíveis. Aqui está uma lista que não é exaustiva, né? Causa, comparação, repetir aqui a comparação, uma concessão, que é uma quebra de expectativa, uma condição, uma conformação, uma proporção, finalidade, etc. São vários tipos de interpretação semântica dos adjuntos adverbiais. Na verdade, dos conectivos, mesmo que eles não ocorram dentro de orações adverbiais. Inclusive, eu lembro que quando eu era aluno lá do primário, antigo primário, hoje ensino fundamental, eu nem lia a oração inteira quando tinha que classificar uma oração subordinada adverbial, bastava ver o conectivo. Se o conectivo era enquanto, né, só pode ser tempo isso. Se o conectivo era embora, só pode ser concessão. Se o conectivo era para, com a finalidade de, só pode ser o fim, a destinação de uma coisa. Então, era um exercício um tanto limitado classificar a oração adverbial, porque bastava olhar o conectivo. O conectivo indica a função semântica que o constituinte que vem depois dele, a oração, por exemplo, desempenha. Então, os valores semânticos de advérbios são uma ótima aula de semântica.
podem trabalhar o valor dos conectivos, pode trabalhar inclusive o aprendizado dos conectivos, se os seus alunos ainda não os dominam, na gramática vernacular, aquela que nós adquirimos espontaneamente na infância, antes da escolarização, o número de conectivos é muito restrito, né? Por exemplo, orações adverbiais concessivas no nosso vernáculo geralmente são substituídas por orações coordenadas de natureza adversativa, cujo conectivo quase único ou francamente único é o mais. Então, se nós aprendemos a fazer orações concessivas e aprendemos lá os conectivos dessa oração numa aula de semântica, não é? Semântica, nós podemos aprender então outros conectivos, no entanto, entretanto, todavia, embora, não obstante, etc, etc, de natureza adverbial, coordenada ou hipotática, não é, que nos amplia aí o nosso repertório semântico para expressar relações entre constituintes, entre orações, por exemplo. Mas essa é uma análise semântica, não é uma análise sintática. Para análise sintática, basta dizer que uma oração é adverbial, não interessa a função semântica que ela desempenha. O adendo aqui, hora junta, adverbial, temporal, isso é uma junção de informação semântica à informação sintática. A hipotáxis, portanto, em resumo, caracteriza 3 tipos diferentes de articulação entre orações no período composto. As adjetivas explicativas, ou como eu gosto de falar, as restritivas explicativas, que são um aposto referente a um nome na oração matriz. Os apostos oracionais, que são orações parentéticas, apostas à oração de matriz, por isso ela é paralela. E orações adverbiais, que cruzam a oração matriz com aquela liberdade que só as hipotáticas conferem, funcionando como uma suspensão da estrutura da oração matriz, um parentético. No próximo vídeo, nós vamos analisar um terceiro tipo de articulação entre orações, um tipo ainda mais livre e mais frouxo do que a hipotáxis, um tipo bastante semântico e pragmático e muito pouco sintático, a paratáxis. A leitura sobre hipotáxis vocês encontram entre as páginas 113 e 122 do nosso livro-texto, para conhecer sintaxe. Por enquanto é só, continuamos depois. Bons estudos!